aquilo que costumo fazer é endereçar uma palavra a todos os presentes, que estes são bastantes. É claro que depois muita gente vai ver esta nossa sessão, porque, como vocês sabem, nós procedemos à gravação agora e passamos esta gravação para o YouTube e para o Facebook, onde ficam, e as pessoas têm sempre possibilidades de ver esta sessão sem ser neste momento. Olha, eu vou dar uma justificação. Eu estou vestido de verde. Falo com força toda. Queria dar-vos uma justificação. Não tem nada a ver com o Sporting, como diria o nosso, aquele ex-jogador do Porto, como é que ele se chama? Como é que, Gonçalo, sei que é um portista, aquele fulano que era do Porto, pá, marcou um gol com a mão, chama João Pinto. Não, João Pinto é brasileiro. Os brasileiros não dizem Sporting, dizem Sporting. E o Mário Jardel. O Jardel. Portanto, não é por causa, eu não tenho nada contra o Sporting, mas não foi por isso que eu vim de verde. Então porquê é que foi? Foi por causa do vinho verde? Também não. E sabem por que não? Porque o vinho não é verde. Chama-se verde, mas não é verde. Calhou. Mas eu quis dar esta justificação porque eu não, o futebol, como vocês ainda ontem viram, é um espetáculo que pode ser bonito, mas às vezes é muito lamentável. Não é? Nós, bem basta as guerras que nós assistimos por esse mundo fora. O professor Vítor Teixeira tem passado em países que estão permanentemente em guerra. Não sei se ele aqui a bocado falará também nisso, mas não havia necessidade de transformar o futebol numa batalha campal, como ainda ontem assistimos. Cargas policiais para a luta de um lado e do outro, enfim, lamentável. É o país, não é só o país, é o mundo em que vivemos, porque estas guerras do futebol, infelizmente, não se dão só em Portugal. Isto é uma praga generalizada. Nós hoje vamos então entrar agora noutro assunto, que é a nossa sessão de hoje, a 13ª sessão da segunda temporada. Vamos ter na mesma 2 apresentadores, que vamos ver, o Gonçalo aqui a bocado vai dizer quem são, mas eu neste momento vou falar-vos na lição. Eu peço que vocês não se estiquem demasiado, além do tempo que têm aí consagrado naquilo que nós fizemos, que é o nosso guião, porque senão a gente começa a falar do vinho e nunca mais acaba, não é? O professor Gonçalo, eu passo-lhe a palavra para apresentar o professor Vítor Teixeira e os outros, como eu lhe pedi há bocado. Professor Gonçalo. Não é preciso da minha parte. Muito obrigado, Dr. Mário Correia. É uma coisa que eu faço com muito gosto. O professor Vítor Teixeira é confrade mestre da Confraria do Vinho Verde, professor da Universidade Católica Portuguesa do Porto, Escola das Artes, e visiting professor da Universidade de São José na região administrativa especial de Macau, República Popular da China. Licenciado em História em 1991, mestre em História Medieval em 96 e doutor em História em 2004, sempre pela Universidade do Porto. Tem um largo percurso investigativo ligado à história, ciência, património da cultura vitivinícola e, nomeadamente, às ordens religiosas, ao Oriente, sobre o qual nos vai falar. Larga investigação. A sua preleção será sobre o vinho e o Oriente, que muitíssimo bem conhece e será um dos melhores cotados para o apresentar. Dr. Vítor Teixeira, muito obrigado mais uma vez e é um orgulho para a Confraria do Vinho Verde ter como confrade. Boa tarde, muito obrigado. O orgulho é meu, o prazer é meu e também o dever. Eu vou só pedir a permissão ao Sr. Cancelário, ao Sr. Grão-Mestre, para fazer uma pequena partilha. Portanto, Gonçalo, força, professor Vítor. Onde é que está? Desculpem lá. Há aqui um problema no meu... Peço desculpa. Desculpem, estava aqui. Onde é que está? As viagens para o Oriente também são longas e por isso nós também não podemos estar à espera que seja logo da primeira. Força, caro amigo. Já está. Obrigado. As viagens para o Oriente são boas para quem tem filhos pequenos. Sabem porquê? Demoram 14, 16 horas. É a maneira de vermos os filmes que não conseguimos ver de outra maneira. Bom,
E estou a ouvir aí as crianças do Gonçalo, presumo eu. Portanto, uma viagem destas longas. Eu vou tentar ser breve. Eu preparei 100 e tal slides, mas foi o entusiasmo, confesso. Mas eu vou falar, tenho aqui a presença de Buda atrás de mim, que me está aqui a iluminar, um Buda birmanês, um belo país que também já produz vinhos e que está a entrar no conceito da enologia, ou do turismo enológico, perdão. Eu agradeço as palavras e o convite para mais uma vez estar aqui presente. Saúdos a todos, os que conheço e que fazem favor de ser meus amigos, os que privamos aqui. O vinho no Oriente. O vinho no Oriente, nós quando pensamos no Oriente pensamos neste tipo de paisagens, um inferno verde, pensamos sempre no exotismo, pensamos em calor, umidade, pensamos também, como diz o Sr. Grão-Mestre, em mosquitos, em balas, em minas terrestres, pensamos muitas vezes em conflitos, vacas, pensamos em milhares de pessoas. Eu recomendaria uma leitura de um grande autor português que tem sido muito posto de parte e mal conotado, mas que não exagerou nem mentiu, o Fernão Mendes Pinto, que é uma preclara, cuidadosa e atenta figura que deambulou por este mundo do Oriente, como o Diogo do Couto ou o João de Barros, dois historiadores dentro do conceito da sua época, que também nos trouxeram imagens, que nos trouxeram mentais, visuais, escritas. O Oriente não é uma terra à partida de vinho, embora nos últimos tempos poderíamos começar a identificar um conjunto de regiões vitivinícolas em países que são completamente inusitados relativamente à produção e onde até as próprias tradições religiosas, culturais, não contemplam o vinho, atenção, aqui permitam, o vinho como o que resulta do trabalho da vinha, das uvas, da videira, portanto, aquilo que é o vinho da uva, porque nós no Oriente encontramos muitos vinhos. A expressão vinho, em muitas línguas, serve para designar vinho de arroz, vinho de arroz polido, vinho de arroz vermelho, vinho de cana-de-açúcar, vinho de ananás, vinho de mamão, vinho da manga, vinho... Nas Filipinas, por exemplo, vemos bagas, parecem cachos de uvas, mas é tudo menos uvas. Portanto, quando falamos em vinho, eu estou-me a referir ao vinho que nós apreciamos, que nós prezamos e queremos que continuar a fazer parte da grande civilização da vinha e do vinho. Não há vinho verde, para já não existe vinho verde produzido no Oriente, nem tentativas, nem mimetismos, nem arrojos. E eu vou tentar fazer aqui uma pequena escalpelização rápida, apesar do entusiasmo de ter criado um conjunto enorme de slides, mas acerca daquilo que são os novos centros de produção vitivinícola. Falámos da China, que é talvez, e poderá vir a ser também no futuro, o número 1 mundial de produção em toneladas de uvas, que podem naturalmente servir para produzir vinho, um conceito muito importante que existe aqui e muitos produtores de uvas fazem para uvas de mesa ou para uvas passas também, é importante que tenhamos em linha de conta, não diretamente ou propositadamente para produzir vinho. A China, de facto, está a balançar-se desde 2012, 2013, desculpem, para a produção de vinho, vinhos tintos, vinhos brancos, rosés também, como outros países, o Japão, que também está a dar passos bastante consistentes. Falaremos também, talvez, das grandes surpresas, que são a Indonésia, o maior país islâmico do mundo, e em cuja, numa das suas 13 mil ilhas, no clima infernal de chuvas e calor e umidade, nós estamos a falar da Ásia das monções,
em que, enfim, na ilha de Bali, supostamente conhece por uma questão de turismo ou por fazer surf, os mais jovens, mas é uma das regiões produtoras de vinho que conhece neste momento algum entusiasmo por parte de alguns investidores internacionais. É importante referir também, já agora, que o maior mercado leiloeiro de vinhos generosos, de vinhos em geral do mundo, superou Londres e Nova Iorque, é Hong Kong. Hong Kong, embora, na minha opinião, se me permitem, esse estatuto possa vir a ser ameaçado, dada a progressiva integração dentro daquilo que é a China e os investidores, ou pelo menos muitos dealers e players deste grande negócio comecem a transferir-se para outras paragens, como por exemplo Singapura, que é também talvez a grande referência neste momento, a par de Hong Kong, do comércio, da transação, da comercialização de vinhos. O Sudeste Asiático, também é importante referir, tem uma forte influência. Os portugueses fomos os primeiros e os últimos a sair, mas não nos envolvemos terroirs, nem qualquer conceito vitivinícola conhecido mesmo na Índia portuguesa, que tinha um território idêntico ao distrito de Beja, não era um enclave pequenino como Macau, onde não há supostamente nem sequer hipótese de cultivo da vinha. Estamos a falar também, portanto, de uma influência mais forte dos franceses na Indochina, no Vietnã, no caso de uma única quinta no Camboja, embora tenha sido uma iniciativa cambodjana de um autodidata que, no entanto, está a produzir uns vinhos que já se consideram bastante agradáveis para um produtor tão recente. Aí sim, de facto, os franceses deixam a sua marca e poderíamos falar também, no caso dos espanhóis nas Filipinas, embora aí foi tudo quase praticamente gorado, mas destacaria, sem ter tido um povo colonizador, o único país desta região que não teve colonização, à parte um entreposto português em Ayutthaya, que é a Tailândia, que, no entanto, neste momento é o que está talvez a progredir mais no conceito da produção de vinhos, depois da China e também da Birmânia e, ao mesmo tempo, da Índia, que é um dos países que poderá vir a ser também um grande produtor no conceito asiático. Temos que também observar que o Oriente geográfico a que me estou a reportar é o Oriente Asiático, o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente, um Oriente marcado pelo budismo, pelo hinduísmo também, por regiões sincréticas, naturais, populares, e também pelo ateísmo maoísta, por exemplo, por outro lado, ou pelo shintoísmo japonês. Estou a falar de uma região que tem também uma grande pressão em termos de mercados por parte do maior produtor da faixa oriental, digamos, na perspectiva europeia, que é a Austrália, na região, que é o que domina os mercados. Estou a ouvir desculpa, mais de um terço do mercado de vinhos no Oriente, de compra, de importação por parte de países que só agora estão a começar a produzir. A maior parte desses vinhos vem claramente da Austrália, ou até da Nova Zelândia, mas também da Argentina, do Chile, por exemplo, da Itália, da França e da Espanha. Portugal está a começar a aparecer e com casos de sucesso, particularmente na China e no Vietnã para já. Bom, nós estamos a falar de regiões também que são ameaçadas ciclicamente entre esta altura, o mês de maio e o mês de outubro, por tufões extremamente agressivos, extremamente perigosos e que causam devastações extremamente destruidoras. Estamos a falar em condições para a produção para o plantio, para todas as operações vitivinícolas, ou pelo menos o plantio da videira, de sobrevivência da videira, que são extremamente difíceis. Vamos encontrar soluções, no entanto, bastante paradigmáticas. O único caso que eu conheço, as chamadas vinhas flutuantes em Chiang Pra, na Tailândia, em que se cultivam em pequenos pedaços, chamemos assim, de solo em suspensão, alagados, portanto, e que tem a base daquilo que são uma espécie de pérgolas em treliça, mas nós chamaríamos ramadas, que é um conceito bastante difundido nestas novas regiões vitivinícolas,
e que se tenta precisamente obstar à extrema e elevada umidade na atmosfera, nos solos, e também existe um perigo constante, existe uma intensidade muito forte portanto, de fungos, de podridão das uvas. A maturação é extremamente difícil e problemática. Isso faz com que as primeiras experiências, na maior parte destes países, tenham corrido sempre francamente mal. Só com intervenções de enólogos ou de produtores oriundos ou provenientes da Europa ou da América Latina, por exemplo, é que as coisas se começaram a compor, embora a China, por exemplo, tenha dado já passos muito substanciais, e neste momento poderíamos quase comparar os vinhos chineses ao nível, se quiserem, dos vinhos do Rio Grande do Sul, no Brasil, do Uruguai, por exemplo, talvez um pouco, no quase, mas estariam já os melhores vinhos, que têm já um preço médio de garrafa, por exemplo, que encontramos na China na ordem dos 50, 60, 70 euros, vinhos relativamente bons no conceito chinês, no nosso palato, na nossa experiência de prova. Eu normalmente, se me permitem, a minha experiência, reprovei bastantes, considerei-os sempre bastante crus, muito adstringentes, extremamente, enfim, fortes, colados, talvez por culpa das castas, que têm aqui uma espécie de adaptação com casca muito grossa, para resistir aos índices de umidade e à climatologia bastante difícil. As vinhas, por exemplo, os chineses têm vindo a fazer experiências, e com sucesso, na região de Jilin, junto à fronteira com a Coreia do Norte, em climas muito, muito frios. Fazem uma vindima por ano apenas. Eu estou a dizer isto apenas, nós achamos que uma vindima por ano é normal, mas há países que têm 2 e 3 vindimas no Sudeste Asiático. Não me perguntem se a qualidade de cada uma delas é sofrível ou suficientemente capaz de produzir algo que se beba, mas também temos que pensar que estamos, enfim, perante condições bastante adversas, bastante complexas. O Japão e a China terão talvez as mais aproximadas a climas como o nosso, e a condições de solos, de umidade na região norte da China, ou junto à fronteira com a Mongólia, ou nas regiões mais montanhosas. Aí temos já terroir, como nas regiões montanhosas da Birmânia, também com algumas possibilidades. Todavia, imaginem, nós estamos no processo de Napa Valley, nos Estados Unidos, dos seus primórdios, dos seus começos. Não sei se o futuro será tão promissor, será tão capaz, mas as experiências são cada vez mais frequentes, e também, no entanto, há aqui, e repararemos, há vários casos em que a concorrência de bebidas regionais é extremamente forte. O chá, por assim dizer, é a grande bebida de acompanhamento da refeição. Nós, muitas vezes, na minha experiência de vida e de viagem, desistia ou nem me lembrava sequer de pedir ou de beber vinho, além dos preços incomportáveis que atinge ao copo ou à garrafa. As proveniências são sempre diversas, porque as bebidas, cerveja, por exemplo, que é muito, muito forte na China, no Japão, na Tailândia, que é um grande produto de exportação. E reparem que a cerveja San Miguel, que todos nós conhecemos e que tem um nome espanhol, mas é a maior marca filipina. A patente, digamos, ou a marca de origem, a família e a produção original é filipina. Como o whisky, como uma série de vinhos, o arak, que é uma bebida extremamente importante na região asiática. Há o arak islâmico, levantino, que é feito a partir de um anis. É uma bebida que pode ter
até 60 graus e que deve ser consumida fresca. Arraque é uma palavra árabe que significa transpiração, é uma espécie de condensação que produz um líquido e que é transformado numa beberagem que finta o Alcorão, como o arraque, que é um similar na Indonésia, porque é feito por formas que não estão previstas no Alcorão, portanto é bebível sem qualquer tipo de restrição em muitas regiões, exceto neste mês que acaba hoje, que é precisamente o Ramadão. Bom, eu estou a tentar fazer um resumo, só para verem as condições da barometria, das temperaturas, aqui o mapa dos regimes de monções ao longo do ano, a umidade é sempre bastante forte e estes senhores tufões, como aqui em Taiwan, uma região que tem alguma potencialidade também vitivinícola, mas como tem um algoritmo organizacional absolutamente elevado do ponto de vista da ocupação dos solos, não está programado que se produzam vinhos numa escala de mercado. Portanto, Taiwan não tem, é o país mais organizado que eu já vi, se me permitem o desabafo. É tão extremamente organizado que não se perde em aviões, nem se perde absolutamente nada neste país. Enfim, não tem o algoritmo da produção de vinho previsto. Vocês reparem num elenco de países que produzem vinho e que colocam vinho no mercado asiático ou que já têm impacto. Reparem que a China está com um peso absolutamente importante já colocado entre a África do Sul e o Chile, é superior em termos de produção a Portugal, à Grécia, à Roménia, à Nova Zelândia. Do ponto de vista da qualidade, estamos a falar de uma outra questão, em dados de 2014, 2015, porém, atualmente conhece uma melhoria, embora ainda não é substancial, nem poderá sequer fazer sombra ou qualquer tipo de ameaça concorrência a outros vinhos. Bom, eu vou fazendo um pequeno avanço em termos de apresentação dentro daquilo que são os moldes das nossas sessões fantásticas que muito gosto, a quarta-feira. Estamos a falar em regiões onde o vinho de facto tem uma dificuldade do ponto de vista da produção, mas, e reparem, nós temos esta experiência visual inimaginável, como é que se vai plantar aqui cepas, como é que vamos plantar aqui videiras. Por exemplo, os chineses têm um clima muito mais propício, como o norte do Japão, na ilha de Hokkaido, todavia têm também condições que podem tender, por exemplo, para um frio extremo, para 35 graus negativos, que abate tudo que é produções agrícolas, mas, no entanto, dentro do que se está a tentar fazer e que se tem conseguido na província Nordeste, mesmo junto à Coreia do Norte, os chineses estão a produzir talvez alguns dos seus melhores vinhos e com maior cotação. Bom, eu tinha aqui uma série de arrazoados, uma série de representações, desde o vinho está na China desde pelo menos há 2300 anos, a partir da Pérsia, o Irão, a casta Shiraz, por exemplo, uma casta de origem persa que terá chegado à Índia. Não, há plantios, há transferências portanto, de bacelos, culturas, mas os chineses gostavam e apreciavam o vinho como beberricagem a acompanhar ou muitas vezes a alternar em relação às suas bebidas tradicionais. E em certas épocas nós temos a presença no século XVIII com a corte dos Qing, a última dinastia chinesa, a dinastia Manchu, até 1911, 1912, que terão sim, de facto, já
um gosto, um conhecimento que os jesuítas portugueses, por exemplo, e muitos emissários portugueses e viajantes que teriam sempre a sua garrafinha, o seu néctar, e que nós conhecemos que, por exemplo, o padre Tomás Pereira, um grande diplomata ao serviço da corte chinesa, que teria não apenas o vinho de missa, mas também alguns vinhos como outros jesuítas, e depois também os padres franceses que vão da propaganda fide também disseminar a cultura do vinho. Bom, há canções do vinho que eu retirei, que procurei, para quem perceber chinês não é difícil, é uma questão de muitos anos. E reparem, até na própria literatura, aqui o Qiu Ben Chao, o vinho considerado como uma matéria dietética. O vinho, como nós o concebemos, que alegra o coração dos homens, como dizíamos no outro dia, é um produto que também contrapunha aquilo que era uma dieta vegetal, líquida, teiforme, na base dos chás, dos vinhos de arroz, etc. O vinho simbolizava também poder, significava relações externas, simbolizava também, enfim, um estatuto que foi sempre, mesmo os mongóis, por exemplo, e o Marco Polo narra isso também, tinham um apreço muito grande pelo vinho. Bom, e repare, as castas, vamos encontrar castas na China que são castas europeias, aqui poucas experiências há. Há algumas hibridações que temos encontrado em alguns países. Os chineses também já fazem, já conseguiram criar composições genéticas de castas que já são chinesas, a partir de castas francesas ou alemãs. O Chardonnay, o Cabernet Sauvignon, por exemplo, são as castas que predominam, as castas rainhas, mas também há castas espanholas, há castas italianas. E vocês reparem como temos já branding, temos os chineses a apostar no marketing, que esta garrafa, por exemplo, que tem uma cotação de 60, 70 euros no mercado, se fosse vendida no mercado em Portugal, confesso que tenho assim uma certa relutância, apesar de ser muito cinófilo, diria, mas também não embarco em qualquer beberagem. No entanto, e repare, isto também obedece a um processo que é importante termos, que é o protocolo e etiquetas chinesas, porque nós temos, isto parece um trivial na nossa ideia do restaurante chinês, da ceia chinesa, da refeição chinesa. Vocês vejam a importância dos bules, os bules que deitam fumo, não são aqueles bules das confeitarias da Baixa Portuense, do chá que não deitava fumo, que era vinho verde fresquinho, porque as senhoras não podiam beber na Foz vinho verde, iam para as confeitarias da Baixa, e os empregados já sabiam, punham-lhes o verdinho e elas levantavam-se depois assim com as faces rubras. Na China a garrafa aparece, mas aparece, começa a surgir como um elemento de acompanhamento de refeições, mas o que ainda domina é precisamente o conceito de beber o chá. Atenção, eu já estive muitas vezes em jantares imensos destes, em que o vinho, a uma certa altura, torna-se um ator muito importante de toda a comensalidade, e a ingestão de vinho chega a ter proporções que ultrapassam as russas, as australianas, portanto, as tradições russas e australianas. Não estou a falar do sexo feminino, naturalmente, mas povos que bebem de facto de uma forma prodigiosa, e os chineses também gostam muito de ostentar precisamente a sua capacidade, o seu poder de compra, eu sou capaz, num conceito rockefelleriano, por esse preço eu compro tudo. Uma garrafa de vinho para um chinês caríssima pode ser peanuts, simplesmente algo que não causa qualquer tipo de problemas. Eu, desde que vi um chinês que tem 30 Rolls Royces vermelhos com os tejadilhos com diamantes, que não os pode, eu vi, não estou aqui a inventar,
que os têm numa garagem e os empregados é que os usam, e ele fica na varanda a ver. Nós estamos a falar de poder económico absolutamente para lá daquilo que nós podíamos imaginar. E o vinho começa a ter uma importância que destoa em relação precisamente a estas tradições chinesas que e é importante, eu vou terminar, gostava de poder perorar um pouco mais acerca disto, mas há aqui uma grande contradição até no regime político chinês. Não vou aqui discutir ideologia, mas o presidente Xi Jinping tem promovido precisamente a criação de um mercado interno, uma sociedade de consumo na China, obviamente regrada, organizada pelos preceitos que os mais de 90 milhões de militantes do Partido Comunista Chinês determinam, mas o vinho é um dos sintomas culturais, como dizia um grande filósofo alemão, Cassirer, precisamente dessa adesão ou da criação eloquente, erudita, entre aspas, mas que se pretende mostrar uma imagem de uma China moderna, arrojada, que bebe vinho ocidental, mas provavelmente se os chineses quiserem, metade da população chinesa quiser beber vinho só do Ocidente, as nossas vinhas vão ter que produzir 2 e 3 vezes por ano. Vamos ter que fazer 3 vindimas por ano. Isto é quase como o fenómeno do xixi. Os chineses têm também que produzir internamente vinho que seja capaz de acompanhar este estímulo do crescimento do mercado interno, que é muito difícil, digamos, de amparar, porque existe já, a partir de Hong Kong, Xangai, de Pequim, de grandes cidades, metrópoles chinesas, metrópoles na China têm 17 a 25 milhões de habitantes, existem já sociedades de consumo que sabem o que é um bom vinho. Já existem nichos que sabem o que é um bom vinho, já existem empresários que sabem o que é um bom vinho e que já encomendam lotes para cerimónias, para protocolo, para, portanto, aquilo que começa a substituir, por exemplo, a cerveja ou começa a substituir o chá. Eu vou dizer como os chineses, Yanpei, ou Yanpui, depende da região, Kanpei, no Japão, gostava de poder explicar um pouco mais as novas regiões vitivinícolas, mas o tempo, não quero roubar o tempo aos ilustres colegas que vão aqui apresentar, mas de qualquer forma ofereço o peito às balas para perguntas e questões e agradeço a vossa atenção. Professor Gonçalo. É consigo. Obrigado, professor Vítor. Fez aqui um périplo no tempo que lhe era permitido e era uma missão quase impossível, mas para si não há missões impossíveis. Fez-nos aqui viajar maravilhosamente por terras do Oriente e, se me permite, uma homenagem a um grande, grande e honesto português que é Fernão Mendes Pinto, e realmente está por fazer a justiça a esse grande português e à visão muito lúcida que nos trouxe do Oriente. E escreveu tudo, 20 anos depois, já tinha uma idade considerável, escreveu tudo de memória, e isto não está a desabonar a favor dele, pelo contrário, ele tinha uma memória prodigiosa. Mas desculpe lá, Gonçalo. Não, exatamente, nem mais. Muito obrigado mais uma vez. E vamos então continuar a nossa sessão. Eu ia, doutor Mário Correia, se me permite, então deixávamos as questões para o final, não é? Todas juntas. Eu não sei se o professor Vítor Teixeira está por mais uns slides, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só estou a fazer assim, a aproveitar a professor, não é? Já que não tive tempo para tudo, vou deixando, aguçando o vosso espírito. Faz muito para vocês, bem, faz muito bem. Porque eu só apresentei 10% dos slides, eu só declaro 10%, como os chineses, não declaro tudo. Mas assim também nos dá Ponha mais os slides. para bebermos novamente. Não, vos vou mostrar consigo. As regiões vitivinícolas chinesas, o terceiro maior país do mundo já agora, e vocês vejam que na China planta-se vinho, a vinha desta forma, desculpem como há pouco mostrei, isto são, nós temos imensas, colossais propriedades, os americanos não têm, têm algumas, mas desta dimensão, e podemos só mostrar, estas são as regiões, principalmente no norte, regiões que têm
tem diferenças sazonais, portanto, de temperaturas e de umidade ao longo do dia, embora é uma questão de solos também. Há aqui algumas regiões que têm influência alemã, como Shandong, Tianjin, e onde os alemães também fizeram aquilo que é a maior Brauerei, fábrica de cerveja do Oriente, a Tsingtao, na cidade homónima de Tsingtao. A região onde os chineses mais problemas têm talvez a região que neste momento produz mais uva para mesa e também uva para produção de vinho, e também no sudoeste, uma região muito bonita, Yunnan, como também Sichuan, da Malagueta, das comidas picantes. A minha comida chinesa favorita é desta região, muito bonita, e reparem, Yantai, neste momento, e vocês vejam o que eles fazem, eles mimetizam, transplantam, constroem igual aos chateaus, chamam até, designam muitas vezes como chateau de Changyu, por exemplo, e os processos são exatamente os mesmos. Pronto, às vezes usam cubas de plástico, usam cubas, embora depois emendam a mão e começam a utilizar em vários países. No Camboja, por exemplo, gostava de vos mostrar aqui o único casal que produz vinho, que fazem tudo à mão, usam cubas de plástico, etc. Mas um dia um viajante francês, um enólogo, passou por lá e achou curioso que um autodidata, que tinha as vinhas todas certinhas, direitinhas, e o clima no Camboja é extremamente sufocante, e foi beber e disse: este senhor tem pano para fazer um fato de gala, e era um vinho quase cirurgicamente feito à mão. E a mulher, eles mandam fazer os rótulos na Tailândia, fazem isto ali, é tudo artesanal, mas uma quinta só no Camboja, que é um país que eu considero impossível, mas de facto é de ficarmos banzados. Bom, e reparem, exatamente, e o conceito, e começam a apostar na imagem, começam a apostar neste glamour, têm já situações de clima que eles estudam a 1200 metros de altitude, por exemplo, a 1000 metros, iguais a Napa Valley, e eles mimetizam, conseguem encontrar zonas climáticas idênticas ao Bordelais, idênticas ao Bouches-du-Rhône, e ali assentam, depois transplantam as castas. Os laboratórios chineses são, como sabem, extremamente hábeis a fazer composições genéticas, como também nas vinhas. Nós estamos a falar de algo que ainda está envolto na bruma costumeira do conhecimento, não é? Que nós não sabemos ainda o quanto, neste momento, já está mais desenvolvida e avançada, por exemplo, na China, o processo de vinificação. Eu vou só mostrando, isto é Vitor, eu peço desculpa, mas temos que avançar. Estávamos aqui obviamente. outra hora consigo, não tenha dúvida. Mas muito bem, Gonçalo, para que a sessão, desculpe de eu lhe fazer esta maldade, Dr. Mário Correia, moderador, está-me a deixar a mim fazer o papel de mau. Eu vou terminar a apresentação para não haver tentação, pronto. Com licença. Arranjaremos maneira depois de eu só vos vou mostrar as vinhas em suspenso, já agora, desculpem lá. Só para verem as vinhas flutuantes, que há pouco falei e gostava de permitir-vos o conhecimento já agora. Estas são as vinhas flutuantes na Tailândia. E depois uvas de casca grossa, sempre, quase sempre, nas zonas mais quentes do sul da Ásia. Reparem, é espetacular isto. É um calor infernal. Eu não consigo perceber como é que se faz algo dali, mas eles produzem e têm, reparem... Devem ser produtores sim. Mas fazem, por exemplo, o Monsoon Valley, que é a maior região da Tailândia do ponto de vista de produção de vinhos. Olha, obrigado e peço desculpa, Sr. Grão-Mestre e Sr. Cancelário Moro, pelo abuso. Não é abuso nenhum. De facto, este tema é tão interessante e tão vasto que eu, sinceramente, nem dei por o tempo passar. Eu acho que a doutora Ana Maria ouvia-se a voz dela há bocado, não é? Eu penso que ela conhece. Este é que é o Sr. Chan, que faz o vinho no Camboja. É este? Agora, é este senhor. Este rapaz, ele e a esposa, como vem aqui,
a promoção, o marketing, o branding, tudo. Eles fazem tudo. E ele cultiva e tem que contratar trabalhadores. Eles fazem 2 a 3 produções vindimas por ano. Eu nem consigo chamar vindimas, desculpem, mas pronto. Porque aquilo às vezes é o sistema de produção, não é uma vindima propriamente dita. Mas são 3 hectares ou 4, é mais ou menos isso. Não é longe da capital, não Penn. Mas Professor Vítor, temos que ir para Ponte Lima, professor Vítor. Vamos lá. Que é muito melhor. Pedia-lhe que retirasse, por favor, o compartilhamento da tela e apresento os nossos próximos convidados, Escola Profissional Agrícola de Ponte Lima, os nossos confrades e queridos amigos aqui representados pelo engenheiro Amâncio Cerqueira, que eu saúdo muito vivamente, e a sua equipa. Engenheiro Amâncio, muito obrigado. Mais uma escola profissional que temos aqui também connosco e tenho a palavra para apresentar a sua instituição. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu aqui agradeço a simpatia que tiveram em convidar-nos. Nós não somos um produtor comum, nós temos um produto de formação, fazemos vinho como fazemos muitos outros produtos, também fazemos leite, também fazemos hortícolas, plantas ornamentais, ou seja, aquilo que nós fazemos de facto, o que nós temos é um conjunto de atividades de que resultam alguns produtos, mas de facto o nosso maior tema é o ensino, é a aprendizagem e é o ensino profissional de que nós somos apaixonados. A Escola Profissional de Agricultores de Ponte Lima tem uma quinta onde nós estamos sediados com cerca de 14 hectares, depois temos fora desta exploração cerca de mais 14 hectares, ou seja, temos uma propriedade constituída por 28 hectares, que aqui na região do Minho é uma quinta de facto com algum interesse. Ponte Lima é um sítio muito interessante, como estamos a ver as imagens, e não só em termos de produção, mas também em termos de turismo, e portanto nós temos ofertas educativas que vão de encontrar aquilo que são as potencialidades desta região, não só Ponte Lima, mas o norte todo, porque nós temos alunos que vêm de facto de diferentes distritos e de diferentes concelhos. O que é que nós temos? Nós temos vários cursos, dentre eles, e aquilo que nos permite fazer produtos agrícolas, de facto, é o técnico de produção agrária, mas temos também gestão equina, temos restauração em variante restaurante-bar e cozinha-pastelaria, e temos ainda este ano um novo curso, que é um curso de turismo, para tentar dar aqui algum impulso também a esta região em termos turísticos. Naquilo que importa, que é o tema que nos traz cá hoje, agradecer de facto o convite que nos foi endereçado para podermos estar aqui hoje, e eu trouxe comigo o Hugo, que está aqui connosco, que é o responsável, não é o nosso enólogo, é o responsável pela nossa vinha e pela nossa adega. O nosso enólogo é o Vilarinho, que neste momento não pôde estar presente, e o Hugo vai fazer o favor de nos apresentar os nossos vinhos. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, o engenheiro Amâncio já apresentou a escola, cabe-me a mim então apresentar os vinhos e o que fazemos na parte vitícola e da escola. Então a produção do vinho faz parte da formação profissional, onde os nossos alunos passam por todas as tarefas, todos os processos, desde as podas, à vindima, até à produção final. Sim. São vinhos feitos num processo de ensino-aprendizagem, para que, com o objetivo que haja um reconhecimento por parte da sociedade da nossa região e que dignifique, acima de tudo, o trabalho elaborado pelos nossos alunos. Nós produzimos 3 vinhos monovarietais, representativos e demonstrativos das castas que se produzem em Ponte Lima, que são o Loureiro, que o seu solar é no vale do Rio Lima, não é? O Vinhão e um espumante de Loureiro. Relativamente ao Loureiro, o Loureiro passa uma vinificação normal, há um desengace, há uma maceração pelicular, uma prensagem suave e uma decantação a frio durante 48 horas. A fermentação é feita em cubas de inox com uma temperatura controlada entre 18 e 20 graus. Passa por um estágio sobre as borras finas e
e com umas batonagens que fazemos ocasionalmente. Relativamente às características deste loureiro, apresenta umas notas aromáticas citrinos, bastante aroma floral e bastante elegante, com bom volume de boca, uma acidez no ponto e um conjunto bastante bem equilibrado. Relativamente à gastronomia, que é tão usual aqui na nossa região, Ponte Lima, não é? O loureiro, como o vinho aromático que é, e com uma boa acidez, uma acidez vibrante, permite uma harmonização perfeita com marisco, com salmão, sardinhas ou bacalhau. Para além de combinar também com todos os tipos de peixe, fritos como filetes, e de pescada, seja ela pescada ou o que se for, como tem uma acidez equilibrada, ajuda a digerir a gordura que tem esses peixes. Relativamente à outra casta que nós produzimos, que é o vinhão, uma casta de tinta, também bastante representativa aqui da nossa região. Na vinificação passa também por um desengasse, por uma maceração pré-fermentativa, a frio. A fermentação ocorre em cubas de inox também, com temperatura controlada entre 22 e 25 graus. Depois ocorre uma prensagem suave e fazemos também neste vinho uma fermentação malolática. Tem aromas a frutos silvestres maduros, intensos e típicos da casta. Um tanino polido, suave mas encorpado, com final persistente. É um vinho que acompanha bem o nosso sarrabulho aqui de Ponte Lima, a lampreia, o cozido à portuguesa também, que a sua acidez permite fazer uma digestão bastante efetiva sobre estes pratos. Por último, fazemos um espumante de loureiro. Fazemos um espumante de loureiro em que a vinificação ocorre também com desengasse. Aproveitamos apenas o mosto lágrima ou gota. Há uma decantatação durante 48 horas também. A fermentação é também com temperatura controlada, entre 12 a 16 graus. Depois ocorre numa segunda fermentação em garrafa. É feito um método clássico em um estágio de 9 meses. Relativamente às características deste loureiro, apresenta uma cor citrina, com aroma fresco, com notas florais e cítricas da casta, ligeiramente com toque tostado. Na boca é cremoso, uma bolha fina e elegante, com frescura e um final prolongado. É um vinho que acompanha bem umas tapas, ou seja, um final de tarde, ali fazer um lanchezinho com umas tapas. Pode também acompanhar um cabrito, um leitão, e depois no final pode acompanhar e podemos usar com sobremesas ligeiramente doces. Pronto, relativamente aos vinhos, são estes vinhos que nós produzimos na escola. Como disse o engenheiro Amâncio, é um vinho que é essencialmente produzido pelos alunos, com um objetivo pedagógico, para mostrar aos alunos como se faz. Tentamos fazer e demonstrar aos miúdos como é que se faz um bom vinho. Em termos de saídas para o mercado, nós, como temos 4 hectares de vinha, não temos um produtor muito grande, fazemos umas vendas ou a restaurantes da região, vendemos também à porta e vendemos essencialmente a pais de alunos. E queremos que
que seja um produto que dignifique, acima de tudo, o trabalho elaborado por eles. Tinha todo o gosto, e assim como tenho certeza o engenheiro Amâncio, em vos convidar a todos para conhecer a nossa escola, conhecer a nossa realidade, ver como é que os nossos alunos trabalham, como os nossos alunos estão inseridos no meio escolar e na sociedade também, e basicamente é isto. Muito Pois, obrigado. Professor Gonçalo, deixa-me só dizer agora isto. Nós fizemos uma vez uma entronização lá em Ponte de Lima e foi servida pela escola, os alunos da escola. Foi dos melhores almoços que nós tivemos até hoje, durante estes anos todos que a confraria já existe. Ou seja, ali, na altura dei-lhes os parabéns, mas agora que aqui está o engenheiro, o principal responsável pela escola, eu queria dizer isto a todos. Professor Gonçalo, vamos agora à nossa apresentação, a doutora Ana Maria Ribeiro. O que é que quer dizer sobre esta grande produtora? Deixe-me primeiro, Grão-Mestre, agradecer muito à Escola Profissional Agrícola de Ponte Lima, também nossos queridos confrades, muito obrigado. Subscrevo aquilo que o Grão-Mestre acabou de dizer, engenheiro Amâncio, engenheiro Hugo, muito obrigado pelo vosso contributo. E então dava agora a palavra à senhora engenheira Ana Maria Ribeiro e ao engenheiro António Sousa para representarem então a Quinta de Linhares, que agora então nos vai ser apresentada. Muito obrigado também pela vossa presença, que dignifica também estes nossos encontros de quarta-feira à tarde. Saúdos com amizade. Pode começar, então. Tinha o microfone desligado, engenheiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, desde já. Gonçalo, a minha formação não é da área de engenharia, é na área de gestão de empresas e marketing. A nossa família foi uma família que entrou neste mundo do vinho por uma paixão do meu pai, porque a família está em 4 áreas de negócios completamente diferentes e este foi, digamos, algo que entrou no grupo em 2001. A Quinta de Linhares foi, de facto, a primeira propriedade que foi comprada em 2001, estava completamente abandonada. É hoje, portanto, uma quinta que tem 17 hectares de vinha e o nosso lema desde o início foi, de facto, uma preocupação com a qualidade. Lembro-me na altura de falar com o António e o António explicou-me e deu-me a entender que o futuro, naquela altura, em 2001, que seria talvez apostar em monovarietais. Foi isso que a Quinta de Linhares começou a fazer. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que até 2001 nunca provei uma gota de álcool. O meu pai é que arranjou, digamos, este problema que eu depois tive. E hoje em dia sou de facto uma pessoa que respeita muito, muito, muito a vinha. Tenho uma admiração e um respeito, tento aprender o mais que posso. Tenho muita sorte em ter uma equipa, por exemplo, aqui nos Vinhos Verdes, o António, que de facto é uma pessoa que tem um grau de exigência que eu prezo muito. Além disso, temos 40 hectares de vinha, como é do conhecimento de toda a gente, no Douro, e portanto temos de facto essa grande preocupação. Foi com um imenso gosto que o meu pai entrou para a Confraria do Vinho Verde. Nós tínhamos no início, quando falava com o meu pai, dizíamos muitas vezes um ao outro: o vinho verde tem que deixar de ser o parente pobre do vinho em Portugal, porque eu no início ficava muito chocada com aquilo que eu via sobre o vinho verde.
Portanto, temos tentado contribuir dentro daquilo que podemos para, de facto, mudar a imagem, principalmente fora de Portugal, porque o nosso trabalho maior em termos de vendas é feito fora, para que, de facto, o vinho verde seja conhecido como um vinho de qualidade, de estrutura. Tudo bem, é fresco, é aromático, mas que é um vinho, de facto, de qualidade. Relativamente ao resto, eu vou passar a palavra ao engenheiro António Sousa e ele vai-vos explicar, com certeza com todo o detalhe, estes dois vinhos que foram propostos, portanto o Asal 2020 e o Avesso 2020, porque têm muito a ver com a sub-região do Sousa, que é onde nós nos encontramos. Passo então a palavra ao António. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com a Quinta de Linhares, uma das casas que eu digo que é um dos meus berços, né? Como disse, há muitos anos que nos conhecemos. Eu fui responsável por ela entrar um bocadinho neste fantástico mundo do vinho, como eu digo. Eu obriguei a provar vinho na nossa primeira colheita da Cuba. Ela a dizer-me que não bebia, que não provava vinho, e eu insisti com ela, e acho que a partir daí criei mais uma informada consumidora, que é isso que é importante sermos todos. A Quinta de Linhares, como a Ana disse, nasceu, e o Sr. Domingos Ribeiro, pai da Ana, muito bem dizia: eu quero produzir qualidade, eu quero fazer e fazer bem. E felizmente foi uma pessoa que soube interpretar isso, e penso que em tudo que fez na vida quer assim, quer fazer bem e quer fazer sempre melhor que os outros. É uma pessoa de espírito extremamente aguerrido, de luta, e isso foi também importante para mim, porque eu era um tenro jovem, então não estamos a falar há muito, continuo a sentir-me jovem, mas na altura tinha menos de 20 anos de experiência que tenho atualmente. Essa foi uma das grandes diferenças, e foi aqui um dos berços que me fez crescer, e sempre tive carta verde para podermos ir mais além, para poder ensaiar, para podermos trabalhar muito bem as nossas castas aqui do vinho verde. E hoje focamos principalmente em duas delas, porque eu acho que são também a identidade desta casa, pelas inúmeras alegrias que nos têm dado, mas também pela sua autenticidade. São duas castas, eu diria, muito próximas nas suas origens, aqui à Quinta de Linhares. Eu costumo dizer que a Quinta de Linhares está aqui numa encruzilhada de três concelhos, porque ela tem um pezinho quase em cada sítio. Nós estamos a cerca de 100 metros não, cerca de 1 quilómetro ou menos da Amarante, estamos a menos de 1 quilómetro do Marco, mas estamos em Penafiel. Portanto, aqui respira-se um bocadinho mais do Tâmega que do Sousa, se bem que nós estamos na parte alta, onde estes dois rios quase se coexistem. Estamos a uma cota de cerca de 300 metros nas nossas vinhas, o que também é interessante, principalmente em termos vitícolas e em anos mais quentes, como foi este ano. Eu sou um grande apreciador, digamos, e muito proativo em termos de viticultura. E sei precisamente quais são os melhores anos de Linhares. Não há 2 anos iguais, mas sei que aqui em Linhares sempre temos um ano tórrido, um ano muito quente, como foi este ano passado, 2020. Nós temos sempre ótimas condições para fazer um bocadinho melhor que os outros, costumo dizer isso. Esta vinha é muito especial, é uma parcela muito protegida, no fundo, em termos de ventos. É uma parcela que está extremamente bem exposta, com uma inclinação que eu diria quase perfeita. Nós temos aqui um declive
na ordem dos 4% na vinha, que é ideal para a drenagem de águas, para não termos qualquer problema, digamos, de excesso de umidade no solo. E isto também nos permite brincar, diria, um pouco com as castas. Nós cada vez mais tentamos ter um pouco mais na nossa coleção. Digamos que a última casta que começámos a produzir, não teria de ser, foi o Alvarinho, e entrou, eu diria, com o pé direito também. Mas aquelas que conhecemos melhor e que temos há mais tempo são precisamente o Asal, o Avesso, o Arinto e o Loureiro. Falando um pouco dos nossos vinhos, o Asal é uma casta que eu especialmente gosto muito. Primeiro porque também é uma casta que está nas minhas origens, porque sou precisamente natural daqui, muito próximo. Eu nasci aqui a cerca de 5 km da Quinta de Linhares, por isso conheço o Asal também desde sempre, assim como o Avesso. Esta é uma casta que tem na sua essência a frescura dos vinhos verdes como nenhuma outra. Era uma casta que se calhar há 2 décadas atrás um bocadinho mal amada, porque é uma casta de ciclo mais longo. É uma casta que tem uma acidez um bocadinho especial se não for colhido no tempo certo. É uma casta que é preciso domar e conhecer. Que é importante e porque é que ela se tem dado tão bem aqui em Linhares, precisamente por isso, porque eu penso que nós conseguimos criar sinergia com a casta. A casta precisa de um bocadinho mais de tempo, é sempre a nossa última vindima em termos de castas brancas. É uma uva que fazemos sempre por colher com uma graduação a rondar os 12 graus, para não caírem em excesso numa submaturação que tiraria frescura, mas também para não termos a casta extremamente ácida, e acho que é o ideal. É uma casta que, quando bem trabalhada, e quando digo bem trabalhada é tendo todo o cuidado em termos de vinificação, separar devidamente os mostos para que não fique extremamente vegetal, dá-nos vinhos extremamente agradáveis. E aqui em Linhares tem casos sugéneres, coisas que se calhar seriam impensáveis há algumas décadas no vinho verde. Nós tivemos já com este vinho o melhor varietal do país no concurso nacional de vinhos, uma casta Asal, chegar a esse ponto, ser o melhor varietal nacional. Este ano, ao longo de vários anos, já ganhamos aqui também o melhor Asal da região. Este ano o melhor varietal dos vinhos verdes também foi este Asal. Ou seja, é uma casta que costumo dizer, quando é bem domada, quando é bem feita, consegue ser extremamente agradável, fugindo a tudo aqui, fugindo aos vegetais da casta, fugindo a algum excesso de málico que a casta possa ter, e dando vinhos muito aromáticos de nascença, muito frescos, com uma salinidade muito própria, que fazem dele, para mim, um dos vinhos verdes mais agradáveis para se beber. A segunda casta, que também nos tem dado enormes alegrias, é este Avesso, o nosso Avesso, que está precisamente na mesma parcela, e é interessante sentir o quanto estas duas castas são diferentes. Por um lado, o Asal é extremamente fresco, citrino, um vinho, eu diria, de verão, o esplendor do vinho de verão, o Avesso é quase o oposto. É uma casta muito encorpada, é uma casta mais para inverno, com uma complexidade aromática muito diferente, muito mais ampla do que o Asal. É uma casta que vai muito às notas de chá verde, de pera, de marmelo, da ameixa branca. É uma casta
para inverno, até por toda a sucrosidade que tem em boca. É uma casta muito rica em termos de boca, sem ter a frescura e a acidez que tem o azal. É uma casta que nos preenche a boca de uma maneira fabulosa. E é engraçado ter estes dois contrastes, lado a lado na vinha, em que de um lado temos aquela que eu considero a casta quase mais fresca da região, e por outro lado a casta mais gorda e mais suave da região. Este vinho também tem sido um enorme sucesso, tem sido uma casta com inúmeros prémios a nível nacional e internacional, até pela sua característica muito diferenciadora. Eu não gosto de comparar castas, não a comparo sequer com o Alvarinho, porque são extremamente diferentes. Podia comparar com outras castas de outras regiões, eu diria que é quase o nosso Chardonnay, até pela sua capacidade de guarda. É uma casta que, e temos esse exemplo em Linhares, nós temos garrafas com 10, 12 anos aqui em Linhares e o vinho está em perfeitas condições, que é uma coisa que também é um bocadinho diferente do que é a percepção das pessoas do vinho verde. É uma casta extremamente diferente. E este ano também, fruto dessa nossa busca e desse nosso caminho, fizemos digamos, o primeiro blend a sério deste avesso com a nossa vinha mais recente, com o Alvarinho, e fizemos o nosso Linhares Superior, que este ano foi o melhor vinho verde da região. Isto para dizer que estamos sempre a tentar ir um pouco mais além, experimentar com seriedade e adaptando as nossas vinhas àquilo que são as mudanças de perfil, as mudanças de consumidor. E eu acho que há um longo caminho ainda a fazer com as nossas castas e com os nossos vinhos, fazendo vinhos que vão mais de encontro também a perfis de consumidores um bocadinho por todo o mundo. Falou-se aqui já um bocadinho do que é a Ásia. É um dos sítios que os brancos têm alguma dificuldade em entrar, mas eu penso que também isso tem a ver com aquilo que nós chamamos a maturidade dos mercados. É uma coisa que eu penso na próxima década, como já está a acontecer com o Japão, como já está a acontecer em Taiwan, o consumo de brancos está a aumentar. A Coreia, a Ana disse também, a Coreia do Sul está a aumentar bastante o consumo de vinhos brancos. Eu penso que a China também o terá, se bem que nós na China não teremos uma tarefa tão fácil, porque os dados atuais apontam para que a China é o maior produtor em área do mundo já, e nós não vemos vinhos chineses no mercado por uma razão, porque os chineses estão impedidos pelo governo de exportar vinho. Eu visitei a China nos últimos anos, já fui convidado para concursos na China, e posso dizer que o patamar de qualidade subiu imenso nos últimos anos. Encontram-se já produtos de enorme qualidade, mas que estão impedidos de sair pelo governo. Não sei qual é a estratégia aqui de fundo que está por trás disto, mas alguma será certamente. A China, como sabe, pensa sempre a longo prazo, porque no fundo não é uma verdadeira economia, por isso há que estarmos atentos ao que eles estão a preparar. Não será nada de bom para o velho mundo, com certeza. Mas isso são outras guerras. É preciso estarmos sempre à frente, e há uma coisa que eu tenho a certeza que eles não têm lá azal e não têm lá avesso, e mesmo que o levem vão precisar de muito tempo para o domar. Isso é o que abona a nosso favor. Pronto, e é isso que nos traz aqui. Um pouco mais da história aqui da Quinta, é um pouco essa. Nós somos uma quinta experimental, apesar da nossa área já não ser assim tão pequena. Aqui o nosso foco é todos os anos tentarmos fazer algo um bocadinho diferente, e continua a haver ideias para ensaiar, para fazer novo, para
para reabilitar mesmo castas antigas. Este será um dos nossos próximos objetivos e vamos por aí, vamos aprendendo todos os dias, e acho que é isso que é importante e é muito importante também para a região dos vinhos verdes. Ana, se não... Professor António, eu só queria que a doutora Ana Maria deixasse dizer duas coisas, e ou melhor, que são uma, é felicitar a vossa quinta, a vossa produção, o António Sousa, o engenheiro, pelos prémios que vocês ganharam este ano, cuja entrega foi feita há uma semana para aí, não é? Vocês tiveram os prémios de maior categoria do vinho verde. Muitos parabéns, para nós é também uma honra. E peço que apresente os meus cumprimentos também, se puder, o seu pai, que é o nosso verdadeiro, enfim, confrade. Confrade, exatamente. Parabéns. Muito e obrigada. a vossa apresentação. Gonçalo, nós somos os dois hoje os moderadores, pá. Estamos sempre metidos nisto. Eu não sei, eu não cortei a palavra ao António Sousa, não sei se a Ana Maria quer dizer mais alguma coisa. Eu gostei muito que aparecesse cá hoje, outro dia pedi-lhe para vir e veio. Sim, sim, sim. Não, e tenho muito gosto em estar presente. Nestes últimos tempos tenho tido de facto alguma dificuldade em organizar o meu tempo por vários motivos, mas como disse, eu gosto muito da Quinta de Linhares, gosto muito dos vinhos verdes. O meu pai nos últimos anos, antes de ter chegado ao ponto a que a doença agora o levou, chegou-me a perguntar por várias vezes se eu vendia as quintas que temos, e eu respondi-lhe de uma forma muito clara: o pai quer comprá-las? E ele disse-me: pronto, eu já percebi, já está aí, além da tua parte de negócio, já está aí uma paixão, é um respeito muito grande, e de facto nós não temos no grupo, e todos nós que trabalhamos no grupo nas diferentes empresas, nós temos sempre um objetivo, que é melhorar, estar muito atento, ser proativo, fazer bem, aprender com toda a gente e ter a noção que temos que aprender com toda a gente. E julgo que devemos fazer e trabalhar muito bem os vinhos verdes, porque não existem estas castas em parte alguma do mundo. Temos toda a obrigação de catapultar o vinho verde por esse mundo fora, com qualidade. Vão-me desculpar, eu por vezes digo que o português é muito bom a dar tiros no pé. Agora a minha parte mais de formação. Eu fico completamente chocada quando estou em feiras internacionais de vinhos e vejo colegas meus ao meu lado direito ou ao meu lado esquerdo a darem um preço de uma garrafa de vinho de 1,90€, 1,80€. Eu fico completamente, porque é assim, eu julgo que nós temos que ir buscar, temos que procurar a excelência, e esse pelo menos é o nosso grande objetivo, portanto, aqui na Quinta de Linhares, e como disse o António, até na busca de castas muito antigas, esse será o nosso próximo, digamos, investimento e a nossa próxima dedicação, porque merece a pena fazer bem. Doutor, onde é que a gente pode comprar os vossos vinhos? Onde é que as pessoas podem comprar? Tinham que nos dizer. É assim, nós a nível de estratégia, no mercado interno, nós tomamos a decisão de não estar presente na grande distribuição. Sim. Nós temos duas empresas, que são as nossas duas maiores empresas do grupo, que trabalham com toda a distribuição em Portugal. Temos inclusivamente muitos contentores diretos que são comprados por nós e são descarregados no Auchan, na Sonai, em todo lado. Na área dos vinhos, tomamos como decisão não estar presente na grande distribuição.
Portanto, estamos presentes no El Corte Inglês, sim, estamos presentes, e depois estamos presentes em wine bars, em garrafeiras, mas a maior parte da nossa faturação é feita fora de Portugal. A nossa grande aposta é fora de Portugal. Não tem vendas online? Temos vendas online, sim. Aliás, temos vendas online e, portanto, desde o ano passado, essa área foi uma das áreas que também, portanto, desenvolvemos mais e este ano temos tentado aprender ainda mais para ser uma das áreas que tem que estar presente 365 dias por ano. Muito bem. Eu fiz estas perguntas porque uma das razões que nos levou à confraria a fazer estas sessões era dar a conhecer a toda a gente, a todos os confrados e não só, a todos os apreciadores de vinho, os vinhos que existem, as quintas que existem, os produtores que existem, mas também onde é que se podem adquirir os vinhos. Foi por isso que lhe fiz. Sim, sim. Porque, de facto, é importante produzir, mas o mais importante, ou tão importante como produzir, é vender, não é? Com certeza, com certeza, com certeza. A nossa reunião de hoje, antes de passar a palavra a quem quiser utilizar, depois o Piro ao Gonçalo para fazer isso, eu queria dizer que esta sessão de hoje juntou um produtor, um grande produtor, que aliás tem outros ramos do negócio, eu também já sei que sim, e também alguém que está preocupado com a forma como o vinho se produz. Hoje não é só arte, é também ciência. E nós procuramos dar a palavra a todas as escolas que na região de Marcada, que aqui no Entre Douro e Minho, cuidam do ensino enfim, da vinha, do vinho e da forma de o fazer. Por isso é que está aqui hoje, esta escola hoje, aqui a escola profissional prestigiada, que eu há pouco referi. Eu agora, ainda é relativamente cedo, temos para aí uns 20 minutos ou meia hora, podemos utilizar, professor Gonçalo. Eu acho que haverá pessoas que queiram dizer alguma coisa sobre aquilo que ouviram. Desde a grande história que o professor Vítor Teixeira nos contou aqui, e curiosamente o engenheiro António Sousa também e a Ana Maria também fizeram algumas referências. Vê-se que também têm posto um pé na China e no Extremo Oriente e que houve aqui ideias que se cruzaram, não é? Mas, professor Gonçalo, dou-lhe a palavra agora a si, veja se consegue arrancar destes nossos observadores, o professor Cardoso, está aqui também hoje o professor quem? O Adrião, o professor Adrião também está aqui hoje, e o professor José Maia Marques. Eu não sei se algum deles quer dizer alguma coisa. Professor Gonçalo, veja lá se tira alguma coisa. Caro grão-mestre, eu não vou tirar nada de ninguém, vou simplesmente abrir aqui o espaço de diálogo e perguntar a quem quiser intervir e colocar questões. Nós tivemos aqui uma extraordinária lição de cultura sobre o Oriente. Tivemos aqui também, como o Dr. Mário Correia disse na síntese, que fez muito bem, a importância do ensino, da educação, da formação agrícola, não é? E até numa perspectiva abrangente, não apenas ligada para a produção vitivinícola, virada para a sustentabilidade também, uma temática muito importante, e uma das quintas mais prestigiadas da região de Marcada, muitíssimo bem apresentada e com também a presença não só da senhora doutora Ana Maria Ribeiro, e desculpe o erro na formação, peço desde já desculpa. Ora é essa, professor, não, esteja à vontade. Muito obrigada. E o engenheiro António Sousa, que é um dos mais prestigiados enólogos da nossa região e que também já nos tem dado o prazer da sua presença noutras ocasiões. Meus caros, estão à vontade então para colocar as questões que entenderem. O professor Gonçalo chamou-lhe engenheira porque para quem não gostava do vinho, para quem não tinha provado uma gota de álcool até ao ano de 2001. Ela agora é uma verdadeira engenheira do vinho. É verdade. Não, é uma vergonha porque hoje em dia até há aguardentes provam, portanto é uma vergonha, de facto é uma vergonha, onde isto já vai. Doutora, nós podemos beber
com inteligência e moderação, e é o seu caso. Exatamente. Também prova essas coisas todas, mas com muita moderação. Ó, professor Gonçalo, olha, o doutor Zé Manel, o nosso tesoureiro, acabou de conseguir chegar até nós. Está aqui, o doutor Zé Manuel Mendes Pereira, que vai dar-vos uma palavra, vai cumprimentar-vos. Muito boa tarde. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que eu estive até agora a ouvir em silêncio e com a câmara desligada, porque, como sabem, estava em viagem. Assim que cheguei a casa, liguei a câmara e, portanto, aqui estou, mas estou a ouvir com muita atenção desde o primeiro minuto em que o Gonçalo partilhou comigo o link. Portanto, vim durante a viagem a ouvir com muita atenção e ouvi todos os intervenientes e com muito interesse e com muito apreço, e agora liguei a câmara para poder participar mais ativamente. Muito obrigado a todos pelas excelentes intervenções. O professor Barros Cardoso vai querer dizer alguma coisa agora, de certeza. Professor Barros Cardoso. Não vai querer? Vai. Não estamos a ouvir, professor, desculpe. Tem que ligar o seu microfonezinho. Como sabem, o professor Barros Cardoso é uma grande autoridade nestas matérias todas. Só que ele hoje, o microfone dele hoje não. Professor, ligue lá o seu microfone. Está ligado? Está ligado? Já é possível ouvirem ou não? Já. Agora sim, professor, obrigado. Sim. Pronto, aqui havia aqui um problema qualquer, não sei de que natureza, É um vírus, mas vou tentar resolvê-lo da melhor maneira. Agora penso que estão a ouvir-me, não é? Perfeitamente. Pronto, eu não tenho, eu estava a dizer que não gosto muito de falar para me ouvir. De qualquer maneira, sou sempre instado a fazê-lo pelo nosso querido amigo grão-mestre da confraria. Não passa uma destas sessões sem me pedir que intervenha para comentar aquilo que aqui foi dito. Bom, perguntas objetivas eu não tenho a fazer a nenhum dos intervenientes. Gostaria de dizer ao professor Vítor que foi um gosto mais uma vez ouvi-lo e aprendi muito consigo sobre uma área do mundo que eu conheço, sobre a qual conheço muito pouco, para além daquilo que tive que investigar sobre a história do papel, a história da comunicação escrita, enfim. Mas, para além disso, sobre vinhos na China, para além das conversas que tenho com alguns amigos que fazem do mercado chinês um alvo preferencial nesta altura, não tanto da região dos vinhos verdes, mas mais da região do Douro, e que me dizem que, de facto, a China é uma grande potência, não só a outros níveis, como bem citou, no plano científico, etc., mas também nesta questão dos vinhos que levam à associação também desse know-how que eles vão tendo noutras áreas de conhecimento. Para além de que, como insinuou várias vezes, eles imitam muito bem. Fiquei deliciado com aqueles chateaux bordaleses que são cópia idêntica daquilo que nós vemos em França. Bom, mas a verdade é que, como alguém disse, o engenheiro António Sousa, suponho, no final da sua intervenção, no Oriente não havia as castas que existem no vinho verde, portanto, eles não tinham essa capacidade de produção que nós temos. Eu diria mais, no Oriente os vinhos não têm história. E eu volto a usar uma frase que uso frequentemente para chamar a atenção, ao fim e ao cabo, para a minha área de formação, é que os vinhos vendem-se com a sua história. E quem se esquecer disso tem dificuldade em penetrar em determinados mercados com o tal valor que a senhora doutora Ana Ribeiro quis salientar. O valor que o vinho deve ter e não vender vinho, enfim, a €1 ou €1,90, como disse a garrafa, porque isso é uma forma de despromover o próprio vinho. Portanto, a concorrência a qualquer preço não é a melhor forma de fazer vingar, no caso concreto, do vinho verde. Eu estava a ouvi-la a propósito dessa questão do preço e estava-me a lembrar de algo em que eu estou a trabalhar atualmente e que tem a ver com a promoção dos vinhos verdes no mercado colonial,
nomeadamente em Angola, Moçambique, na altura da guerra colonial, por parte de uma firma que ainda hoje existe e que produz vinhos verdes de qualidade. E já naquela altura, aqueles que eram concorrentes com essa firma, e sobretudo os distribuidores no mercado colonial, estavam sempre a instar essa firma a baixar os preços, porque a firma tal faz X por garrafão, é uma diferença muito significativa, portanto, queriam eles dizer que àquele preço não podiam, de facto, promover os vinhos de qualidade. Bem, a resposta dessa firma foi sempre a mesma. Nós produzimos vinho com uvas das nossas terras, sabemos a qualidade dos nossos vinhos, a aceitação que vão tendo no mercado metropolitano e, portanto, eles vão acabar por se afirmar no mercado colonial. E afirmaram-se. Não foi preciso baixar o preço, não é? É claro que estas questões são mais complexas do que parecem à primeira vista. De qualquer maneira, concordo consigo em relação a esta questão do preço e da não banalização do vinho através de um preço muito baixo, porque isso é contra, digamos, as melhores práticas, até do marketing hoje. Não se, aquilo que se vende muito barato normalmente não é considerado. Bom, já me estou a estender demasiado para quem não queria dizer nada. Resta-me falar um pouco sobre a Escola de Ponte de Lima. Queria dar os parabéns aos intervenientes que aqui estiveram e que mantêm viva uma tradição na vila mais antiga de Portugal, pelo menos para os limianos, que é a tradição do ensino agrário. E, como bem disseram, não é apenas a questão do vinho, mas é também a questão de outras áreas da agricultura e que, pelo menos desde o século XIX, em Ponte de Lima tem tradição. Não morreu essa tradição, como não morreu noutras áreas do país, mas em Ponte de Lima, de facto, essa escola tem feito, eu diria, autênticos milagres no sentido do encaminhamento dos jovens para uma atividade que até há bem pouco tempo era facilmente trocada pela construção civil, por outras atividades que normalmente eram mais bem remuneradas e por isso atraíam mais os jovens. Hoje, felizmente, as coisas estão diferentes e gostei muito de saber dessa dinâmica ligada ao turismo. Recordo-me de ter estado, como disse o senhor grão-mestre, na entronização em Ponte de Lima e de facto concordo consigo. Os alunos aprendem bem, não é? Na escola de Ponte de Lima, na escola agrária de Ponte de Lima. Fantástico. Que, pelos vistos, também tem uma vertente turística ou de ensino do turismo nesta altura. E parece-me que... O engenheiro Fernando Fevereiro, que também é diretor de outra escola, acho que ele queria dizer qualquer coisa. É verdade ou é mentira? Hã? Não estamos Está a com o ouvir. micro desligado. Liga o micro ao engenheiro Fernando Fevereiro. Não se está a ouvir. Tem que ligar o micro. Peço perdão. Já está. Peço perdão, mas estou aqui em pulgas para fazer um pequeno comentário. Era isso que eu... Em primeiro lugar, de apreço ao colega Amâncio, porque esta vida de diretor de escolas agrícolas não é fácil. Mas, de qualquer das formas, prestar a minha homenagem sincera a esses dois homens da Escola Profissional Agrícola de Ponte de Lima, com os quais nós nos entendemos muito bem. O segundo aspecto que eu queria referir era novamente falar do professor Vítor Teixeira, porque efetivamente essa investigação acerca dos vinhos é realmente histórico, realmente dá-nos ensinamento. E gostava de ter visto todos os diapositivos, mas daquilo que vi, reparei que efetivamente está ali a ação da natureza nos grandes vales da China. Eu não conheço a China, mas para lhe dizer que aquelas fotografias, aquela vinha e aquele agricultor que produz o vinho, para lhe dizer que aqueles vales, aquele vale achatado, digamos assim, ou aquele vale velho, que é um vale velho, que a China houve muita mão de obra e aquilo foi tudo à custa da mão de obra,
da mão de obra barata e da necessidade da alimentação, aquilo não passam, como eu dizia na minha intervenção, quando foi da nossa apresentação, de um depósito da erosão, provocada pela erosão que se vê na fotografia ao fundo, as encostas das montanhas e um largo e um vale velho, que geologicamente se diz velho, um vale velho, não é como, por exemplo, o Vale do Douro não é um vale velho, é recente, não é? O Douro poderá ter um vale, poderá constituir um vale, se vocês conhecerem bem a zona do Douro, na parte espanhola, em Valladolid e por ali, Sória, por aquela zona ali, o Douro estende-se por uma planície, dentro de um planalto, mas plano. E chega a Portugal, encaixa num vale que é denominado, geologicamente, é denominado um vale apertado, um vale novo. As fotografias que nos mostrou realmente a mim dizem alguma coisa. As condições que referiu, as condições edafoclimáticas, quer de Lima, quer de morfologia, quer da capacidade das castas se habituarem ao clima, realmente é de dar os parabéns àquelas gentes que trabalham o vinho. Portanto, mais uma lição histórica da qual eu lhe dou os meus parabéns pela imagem, pela informação que me deu. Portanto, como técnico agrário e como um bom observador da morfologia e da geologia do país, muito obrigado. O último ponto, para não me alargar muito, dar os parabéns à doutora Ana Ribeiro e dizer-lhe, eu e o meu colega Amâncio já reparámos isso, às vezes nós também participamos em feiras, e feiras de relativa dimensão, as nossas escolas, e reparamos que o problema do preço do vinho realmente é ingrato. E eu, só para não me alargar muito, doutor, eu dava-lhe um exemplo: o vinho também se faz de uvas. Penso que cheguei a um ponto, quando nós, ao nosso lado, ao lado esquerdo, ao lado direito, temos vinho a ser vendido a 1,50 €, não chega nem para a garrafa nem para o rótulo, quanto mais para a cápsula e quanto mais para a rolha. Portanto, há aqui uma necessidade de intervenção da Comissão dos Vinhos, no sentido e por ação do mercado. O mercado é que muitas das vezes facilita na questão dos preços. Na minha opinião, o vinho verde devia ter um preço mínimo. E qualquer vinho, quer seja ele em termos de gestão, isto não funciona assim. Não funciona. Portanto, iria funcionar, teríamos um mercado competitivo, e daquilo que eu me apercebo, os nossos vinhos não são nada inferiores aos italianos, aos franceses, nem se comparam com os espanhóis, quer dizer, enfim, eu dos espanhóis só conheço a Rioja e, portanto, não conheço mais nada, se calhar estou a dizer aqui uma barbaridade, mas os nossos vinhos são muito bons. Era a minha intervenção. Para os que não sabem, o engenheiro Fernando Febreiro é diretor da Escola Agrícola, Profissional Agrícola de Fermil, de Fermil de Basto. Portanto, já apresentou há dias aqui a sua escola, que é também uma escola brilhante. Temos agora aqui a nossa confrade mais jovem, a Catarina Pereira, que é uma especialista em enologia. Ela está aqui. Catarina, gostava que nos dissesse. A Catarina tem andado já pelo mundo, tem corrido o mundo, atrás das uvas. E neste momento continua a trabalhar e a especializar-se ainda mais. Queres dizer alguma coisa? Tu ouviste isto do princípio ou não? Não, sabia. Ouviste alguma coisa do princípio, Catarina? Não. Ela não se ouve. Vocês desligam os microfones e depois para ligar é o diabo, não é? Catarina, não estás a ouvir o que eu estou a dizer, para não? Então fala, pá. Não pode. Doutora Ana Maria, proteste lá mais um bocado com o vinho.
há aqui uma pessoa que todos os dias nos fala nisso, é o professor que está ali, o Zé Maia Marques. Está sempre a barafustar por causa dos preços baixos do vinho. Quem é que quer falar? A Catarina desapareceu. A Catarina estava com o computador dela, mas estava sem... O microfone não estava a funcionar, não conseguia ligar. Já estou aqui, eu estava a ouvir, sim. Onde é que ela está? Eu não a vejo, pá. Catarina, onde é que estás? Então o doutor Zé Maia Marques vai falar entretanto, enquanto a Catarina se ajeita. Doutor. Estou aqui, doutor. Espera aí, agora um bocadinho, Catarina. Já. Está bem, está bem. O Zé Maia Marques vai nos brindar com... Vou só... Massacrei-vos na semana passada, ultrapassei o meu tempo na semana passada e agora vou ser breve. Olha, a primeira coisa é, eu acho que desde a primeira sessão desta segunda série, eu tenho falado quase sempre na questão dos preços. Eu não percebo nada de economia, sou assim um bocado a ver só os números, mas eu acho que há coisas que são psicológicas, como no fundo ainda agora o colega Fernando Fevereiro disse. Há coisas que são psicológicas, quer dizer, isto faz-me lembrar tudo a loja dos 300. Se vocês ainda se lembram da loja dos 300, não é? A gente ia à loja dos 300 quando queria uma coisa que não precisava para nada. O que não é verdade. Portanto, às vezes há que haver de facto uma certa concertação nestas coisas. Não sei se a ideia do preço mínimo em termos comerciais é viável ou não, mas percebo perfeitamente que tem de haver alguma coisa para que senão nós... É porque a segunda coisa que eu queria dizer prende-se com esta. Eu fico muito entusiasmado quando ouço um enólogo apaixonado, como ainda há bocado ouvimos o António Sousa, a dizer o meu vinho. Que é uma coisa que a gente não pode dizer da Coca-Cola. Eu não posso dizer a minha Coca-Cola, porque a Coca-Cola é igual a todo mundo. É uma fórmula, chapa 5, é aquela coisa, mas eu posso dizer o meu vinho, a minha criação. E quem diz o meu vinho, diz o vinho da minha região ou da minha sub-região. Portanto, nós temos, de facto, um produto que é único e que só por isso tem que ser valorizado. Se calhar, as autoridades, e este termo autoridades é muito difuso, têm que começar a preocupar-se um bocadinho mais com esta questão, porque o valor também se mede, o valor já mede pelo valor a que nós vendemos o produto. Se nós próprios vendemos o produto muito barato, do outro lado, sobretudo quem não estiver dentro da questão, vai dizer isto não presta para nada e até pode ser o melhor vinho do mundo. Era só isto que eu queria dizer, porque de facto há bocado eu gosto muito de ouvir sempre o António Sousa porque ele fala com paixão, não é? Portanto, a gente não pode dizer a minha Coca-Cola para o ano vai ser assim, assim, assim. E peço desculpa por usar o termo Coca-Cola, a Pepsi é exatamente a mesma coisa. Portanto, gostava que o vinho fosse colocado, já está colocado num patamar de qualidade e que agora fosse colocado no devido patamar em termos de valorização económica. Doutor Mário Correia, vamos dar prioridade, eu peço desculpa de interromper, ao professor Vítor Teixeira, que ele vai ter que sair. Está bem, está bem. Eu só queria, desculpem, eu apreciei bastante as apresentações também relativas às quintas, relativas aos vinhos, aprendo sempre e é extremamente reconfortante. Não tive a experiência da entornização de Ponte de Lima, mas de facto fiquei com pena e também, enfim, estas notas enológicas e relativas à história, ao interesse, ao entusiasmo destas propriedades com história, que se vão fazendo também a história, são extremamente aprazíveis. Eu também quero agradecer ao professor Barros Cardoso as suas amáveis palavras sempre, mas eu respondo também sempre da mesma maneira. Eu tive bons mestres
a ensinar nas aulas e também na investigação, enfim, todos estes semideiros que não são escudos, pelo contrário, como dizia o Fernão Lopes, são caminhos bonitos, são bons, e que, portanto, nós aprendemos, lemos, ouvimos, aturamos, viajamos, e como deve saber e recordar-se, nós fizemos a Macaronésia, portanto, Madeira, Açores, Canárias, enfim, bastas vezes, Espanha, nestas corridas, nestas questões do vinho, portanto, e também ao Sr. Engenheiro Fevereiro, agradeço-lhe mais uma vez as suas palavras e, de facto, o que lhe tenho a dizer relativamente àquela questão da China, os chineses privilegiam precisamente os chamados solos do dito maciço antigo, não é? Uma espécie de escudo maciço geologicamente com uma formação antiga, portanto são solos estabilizados do ponto de vista da composição pedológica e disse muito bem, com cotas que estão normalmente entre os 300, 500 e os 1200, 1100 metros de altitude, abrigadas, portanto, de ventos em situações geográficas, geológicas muito bem definidas, e a questão das montanhas é extremamente relevante na própria cultura chinesa, como também na questão da produção dos vinhos, e concretamente na província de Jilin, no Monte Chambai, junto à Coreia do Norte, onde eles têm precisamente talvez um dos seus nichos de produção com mais futuro, precisamente por essa questão. Apesar das temperaturas serem extremamente baixas, eles têm essa compensação do ponto de vista da relação entre temperatura, umidade, entre a sazonalidade. Os chineses têm a sazonalidade distribuída ao longo do ano e ao longo do dia, as diferenças de temperaturas, os contrastes. Por exemplo, no Vietnã, só no norte do Vietnã, nas regiões de montanha, é que tem, e na maior parte, ou na Birmânia. As outras regiões, como a Tailândia, é difícil, porque o clima, a monção, portanto, a tropicalidade impõe-se. E em relação também há pouco que a China faz bons vinhos, faz. Isto seria uma grande discussão. Não é uma discussão, é preciso perceber o que é a China, o que são os chineses, o que é todo o processo histórico desde 1949 até hoje e ver o que está para trás de uma civilização milenar. Os chineses não, digamos, a principal característica da cultura chinesa é não perder a face. Portanto, o chinês não vai mostrar o processo, não vai mostrar o projeto, não vai evidenciar como é que faz, como é que quer fazer. Precisamente porque pode demonstrar ou o brilho, mas também pode falhar. E isso seria perder a face. Vocês vejam na política, vejam em tudo. Perder a face é perder uma espécie de honra nacional. É dar o flanco. E é uma forma de abrir uma brecha na muralha. O chinês vai consolidar, vai criar, acima de tudo, o mercado interno, que é neste momento o mais importante. Eles ainda não exportam vinhos, não é uma meta traçada para os próximos 5 anos, de acordo com os planos do Partido Comunista Chinês. Há outras prioridades. A questão dos vinhos, os chineses vão testar, vão consolidar do ponto de vista do mercado interno e depois poderão entrar. Só que, repare, a cotação que se atribui ao vinho chinês não é uma cotação para vender, como dizia o professor Maia Marques, das lojas dos 300 ou das lojas do €1,5 da manufatura para exportação a preço baixo, que é muito importante para um segmento da população mais pobre, quando o vinho atingir o calibre de preços que está a começar a atingir os tais vinhos de qualidade que eles fazem, não serão propriamente para as populações empobrecidas do Sudeste Asiático. E como dizia o professor Barros Cardoso, e eu termino aqui, um vinho faz com história. É preciso um pedigree histórico, é preciso patina, é preciso muitos anos, muito trabalho do ponto de vista de criar um conceito, e todos os produtores aqui sabem, de fazer algo que não é os rótulos só, as garrafas, etc. Um vinho, para chegar a um ponto de palato, de sabor, de pegar, de tocar, de beber, nós
precisamos, na minha opinião, de 50, 60, 70 anos. Os americanos da Napa Valley já têm um pouco mais do que isso, mas têm a noção perfeita que ainda precisam de fazer caminho. Okay? E temos que pensar que, por exemplo, em Barossa Valley, na Austrália, tem 70, 80 anos, por exemplo, mas tem um processo de vitivinificação alemão, trazido por colonos alemães que transplantam para modelos geológicos, etc. Lá está, a tal patina. Os chineses, com todo o respeito, e eu sou sinófilo, sou e tenho os meus interesses pessoais também, se me permitem, não estou aqui a defender nem a fugir, mas, e gosto, mas sei perfeitamente que é preciso ainda um processo de maturação muito grande e também corrigir uma série de aspectos que acho que, enfim, podemos fazer uma sessão um dia e podemos falar sobre isso e peço imensa desculpa, mas por motivos familiares agradeço a todos, Sr. Grão-Mestre, por toda a confraria, no seu nome, na sua pessoa, ao Gonçalo pela sua mobilidade sempre, que é espetacular, um homem que, enfim, é capaz de fazer contorcionismo em cima de uma agulha, em cima de outra agulha, portanto, e fica sempre a sorrir e tudo bem. Um grande abraço a todos e tudo de bom para... Até à minha próxima sessão para mais uma picareta falando. Muito obrigada. Obrigado, E bem-aja por tudo que nos transmitiu. Eu depois posso partilhar o PowerPoint, falaremos Muito mais tarde como é que podemos utilizar isto e fico à disposição. Muito obrigada. Era muito importante. Bem-aja. Muito obrigada. Deus. Eu, há bocado, nós temos hoje aqui a nossa confrade mais jovem, que acabou, qualquer dia vai nos apresentar o vinho dela. Ela acabou de se transformar numa mini produtora de vinho, não é? Boa tarde a todos. Estou à espera desse vinho, Catarina. Daqui a uns aninhos. Ela tem uma pequena propriedade agora, ela e o pai. Mas, não sei se ainda é segredo. É segredo ou já não é? Não é segredo. Ainda está a começar, ainda está muito no início, portanto, ainda vai começar a dar os primeiros passos. Mas também, se fosse, já tinha deixado de o ser quando o Grão-Mestre anunciou. É verdade. Catarina, tens 2 minutos para contares um bocado o que é que tens andado a fazer. Eu, neste momento, eu este ano letivo ingressei no mestrado de Tecnologia e Ciência Alimentar. Ainda estou no segundo semestre e agora surgiu esta oportunidade Depois de teres feito o quê? Depois de ter feito a licenciatura em Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, fiz uma série de estágios, tanto no país como fora. Fiz nos Estados Unidos e em Bordeaux, em todas as regiões de Portugal. E agora surgiu esta oportunidade desta pequena propriedade, onde vamos começar a ver se produzimos algum vinho. Sim, é uma pequena propriedade, em Amarante, na região de Amarante, de 5 hectares, e portanto é uma coisa muito pequenina, mas pronto, é para começar, Ora bem, era isso que eu queria que conhecessem aqui esta nossa confrade, que está sempre apoiada pelo pai. Obrigada. A doutora Ana Maria é uma lutadora muito grande, não é? Eu acho que ainda tem, não sei se quem é que ainda não falou. Temos ali o Ralph, que já falou no princípio da sua coisa. Onde é que está? O professor? Deixa eu ver, onde é que está o... Já saiu. Já saiu. O Adrião. Mário Correia, olha que já são quase 8 horas. Então, olha, o que é que faz? Não há mais... Doutora Ana Maria, quer dizer mais alguma coisa ou não? Ou terminamos isto? Não, eu quero agradecer uma vez mais. Gostei imenso de estar presente, agradecer uma vez mais o convite e desejar a todos uma boa noite, muita saúde e muita vontade para de facto fazermos do vinho verde algo que seja conhecido em todo o mundo por bons motivos. Pronto, eu pego na sua deixa e despeço-me também de todos. O engenheiro Amâncio estava... Onde é que está o engenheiro Amâncio?
Diz-me aqui a dona Isabel que o Amâncio está aqui. Queria dizer alguma coisa ao engenheiro Amâncio? Não? Tem que abrir o microfone. Tem que ligar o som ao engenheiro. Agradecer o amável convite mais uma vez que nos foi dirigido. É sempre um prazer estar convosco. Gente que sabe muito do vinho, que é um apaixonado por aquilo que faz, e é o que nós também tentamos transmitir. É que as coisas forem feitas por paixão são de certeza muito melhor concretizadas. Tentamos que aquilo que a gente faz sejam de facto projetos de rigor, de vontade, e mostrar aos nossos meninos que aquilo que produzimos tem que ter qualidade. Se o nosso vinho de facto não fosse um vinho reconhecido, não é um vinho muito mediado, não é a nossa preocupação em grandes concursos, é ter um produto de formação, mas que quando se prova se reconheça que há ali valor acrescentado, ou seja, que eles sabem o suficiente para poder produzir um vinho de qualidade. Porque se não tiver qualidade... Muito obrigado. Se não tiver qualidade, não teremos com certeza um bom produto. Mas não. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Gonçalo, termina então. Obrigado, engenheiro Amâncio, e obrigado também, grão-mestre. Eu vou terminar com um convite. E o convite é, se amanhã puderem, virem ter connosco a ANSED, onde vai ser inaugurada uma exposição, esta que estão a ver, da Rota do Românico de Val de Sousa, à qual a Confraria do Vinho Verde se associa, intitulada globalmente Verde o Bago nos Mosteiros. Ela depois vai ter vários núcleos, nomeadamente um segundo núcleo no Convento dos Capuchos, em Penafiel, e outro, o último, já em 2022, no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada. E se puderem, venham, por favor, a ANSED. A inauguração será às 15h30. Todas as informações estão disponíveis nesta página da Rota do Românico. É sempre uma boa ideia ir até Baião, ir até ao Douro Verde, e, portanto, se puderem, teríamos muito gosto. Eu e o grão-mestre estaremos lá para vos receber. Não é verdade, grão-mestre? Sim, senhor, já combinamos. Eu ANSED ultimamente sofreu grandes obras, não é? Aquilo está de restauro, não é? Está espetacular. Vale muito a pena. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. 2 a 8 dias estamos aqui outra vez, sempre às quartas-feiras às 18 horas. E eu fico muito contente pela forma como decorreu esta sessão. Acho que, mais uma vez, todos aprendemos muito. Já não sei quem é falar, se calhar é para falar comigo. Eu não sei quem é. Pronto, olha, eu despeço-me. Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Ralf, que tudo continua lá em casa. Muito boa tarde. Foi operado, teve um acidente. E Ana Maria, muito obrigado a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a Muito todos. obrigada. Um grande abraço. Viva a Confraria e o Vinho Verde. Abraço. Obrigada, obrigada. Obrigada. Não trouxe copos, não trouxe copos. Fica para a próxima. Ficamos todos com sede. O Ralf é que está ali com um copo, pá. Oh, Ralf, beba por nós, pá. Beba por nós. Ana Maria, com moderação, hein? Sempre, sempre. Sempre com moderação, não se preocupe. Aliás, é uma norma da nossa confraria. Ninguém se pode além do razoável. Adeus, meus amigos. Adeus, amigos. Adeus. Ninguém se quer despedir. Olha, eu sou o último. Quero pôr aqui a andar.